A força da noite principal... Eu vou. Droga. Lembram do plano de 40 dias do Zelensky para forçar a Rússia à paz? Os 40 dias acabaram, não há paz. Pelo contrário, está ficando cada vez pior. A cada dia, mais cidades são bombardeadas, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. E esse ciclo sem fim de violência não para. Ninguém mais está tentando buscar a paz. Os Estados Unidos já se afastaram faz tempo. Eles não precisam disso. E na Ucrânia está acontecendo isso. Aqui, uns brutamontes quebraram a cabeça de um homem, borrifaram spray de pimenta na filha dele e foram embora, deixando tudo como está, tudo como deveria ser. Olhem, cada vez mais não dá para chamar essas pessoas de gente, nem dá vontade de chamá-los assim. O ônibus está cheio desses caçadores de gente. O ônibus inteiro, essa van, está cheia desses fujões do serviço militar que nunca serviram e naturalmente nunca vão servir. Nunca tinha acontecido. E agora acontece de novo. Assistir esse vídeo completo tem muitos gritos de violência, não pode mostrar isso no YouTube. Você pode assistir no meu canal do Telegram, é só apontar a câmera do seu celular ou tablet para esse QR Code e você entra direto no meu canal. Se você me assiste em um dispositivo móvel, não vai conseguir apontar a câmera. O link estará na descrição do vídeo. Agora vamos dar uma olhada. Vamos ver o que talvez as pessoas poderosas do mundo estão propondo, olhando para tudo o que está acontecendo, para melhorar a situação, acabar com tudo isso e finalmente começar a negociar. Lá na estreia está o Kuleba, esse aí. Um personagem interessante, ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, por cuja assinatura tudo era distribuído. Ou seja, para a Sibéria. O documento, foi ele quem assinou o documento que proibia a prestação de serviços consulares e a emissão de passaportes para viagem ao exterior para ucranianos que estão no exterior. Depois ele se demitiu, ou melhor, foi demitido, e começou a fazer barulho, a fazer um pouco de confusão ao estilo brasileiro, a viajar pela Ucrânia, promovendo vários restaurantes, enfim, passou vergonha como pôde. E agora ele está de volta à equipe, agora com força total. O que ele diz? Quem? Dizendo que a fronteira de 91 é, na verdade, a fronteira ideal da Ucrânia, esculpida em pedra. Se já estávamos em Sudzha, numa cidade ucraniana, por que a guerra necessariamente tem que terminar na fronteira de 91? Olha só, um personagem satisfeito, contente com a vida, em segurança, está sentado, relaxado, contando coisas que são obviamente inacreditáveis, naturalmente. Ou seja, ele está sentado e dizendo, vamos não só até as fronteiras de 91, mas vamos além, vamos até o Oceano Pacífico, e então aparentemente teremos uma grande Ucrânia por toda a Terra, talvez até na Lua e em Marte. Então por que fazer isso? Eu não entendo. Se isso é para aqueles patriotas fanáticos, eles de qualquer jeito, basicamente, nem precisam ouvir nada, vão correr do mesmo jeito. Vão correr enrolados em bandeiras, gritando Ucrânia acima de tudo. Se for para pessoas que não acreditam em nada disso, elas também não vão acreditar nisso. Eu olho para esse absurdo e só me surpreendo, me perguntando por que filmaram isso. Ou seja, é um trabalhador, o Kuleba já juntou o dinheiro, e não sei se ele recebe por esse programa ou não, mas o jornalista que está fazendo essa entrevista com ele, é surpreendente que não seja a esposa do Kuleba. Normalmente eles entrevistam um ao outro, Kuleba homem, Kuleba mulher, depois publicam. Dessa vez aconteceu algo. Vão falar que foi coisa dos Naftobik e outra pessoa está entrevistando. Isso é algum dinheiro do orçamento, isso é algum tempo. Poderiam cobrir os crimes dos centros de recrutamento, poderiam falar sobre o aumento dos preços dos alimentos, energia, o futuro, o inverno, o futuro de inverno da Ucrânia. Mas não. A fronteira de 1991 é o que herdamos da União Soviética e nós crescemos com isso por gerações. Por que eles estão filmando no meio dos arbustos? Que moda é essa? Sinceramente, eu não entendo. Isso é a linha de frente ou o quê? É só isso. Mas nenhum de nós estava preparado para viver em um período da história em que tudo está sendo reescrito. Eu, por exemplo, traria Starodub de volta. Por isso não sabemos como será a fronteira da Ucrânia após a guerra. Bem, a única coisa com a qual podemos concordar é que realmente não sabemos como será a fronteira. Como será a fronteira da Ucrânia no final desta guerra. Aqui, realmente falou e disse. Bem, mas vamos ver o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia durante esse tempo em que não nos vimos. Nada de bom está acontecendo. Por exemplo, Belgorod foi bombardeada à noite. Dizem que drones ucranianos atacaram Belgorod na noite de 8 para 9 de agosto. Esse foi um dos ataques mais fortes, se não o mais forte,
de todo esse tempo. Foram danificados 29 prédios residenciais, 3 edifícios administrativos e vários estabelecimentos comerciais. Tudo isso está mais ou menos assim. Segundo o governador, cerca de 25 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. Infelizmente, há vítimas entre as crianças. Encontraram mais corpos após a remoção dos escombros. Resumindo, o ataque foi realmente massivo. Depois a Rússia bombardeou Kharkiv e Odessa. No geral, os resultados foram mais ou menos os mesmos. Ou seja, quais? Pessoas morrem, pessoas sofrem, apartamentos, as pessoas ficam com eles. Bem, aqui já não dá mais para viver. A casa, eu acho que ainda dá para consertar de alguma forma. Ela ainda provavelmente é habitável, mas esses apartamentos, onde as varandas desabaram, eu não sou especialista em construção, mas tudo isso parece extremamente perigoso. Se algum especialista souber, pode informar se é possível restaurar? Ou isso já acabou para essa coluna? Quer dizer, para essa parte vertical? Ou é para todo o prédio? Ou não tem nada de grave e só parece assim mesmo? Estão evacuando as pessoas. Em alguns lugares, o resultado do bombardeio ficou assim. Ou seja, aqui já não tem mais jeito. Isso é Odessa. Odessa foi atacada por mísseis e drones. Em 2 bairros, vários prédios residenciais foram danificados e parcialmente destruídos. Aqui estão apagando o fogo. Aqui as pessoas estão se salvando. Aqui os médicos estão salvando um gatinho. E Zelensky está falando sobre sua grande operação. Esse é o maior cativeiro, desculpe, plano depois de alguns outros, tipo depois que Alexandre, o Grande, conquistou quase o mundo inteiro. Parece ser uma repetição da mesma situação, mas com sinal negativo. Zelensky afirmou estar satisfeito com os resultados dos 40 dias de operação de influência sobre a Rússia, considerando-a um sucesso. Obviamente, Putin foi forçado à paz, e a Rússia aparentemente se rendeu. E agora Zelensky, como um rei, líder de todo o universo, está sentado no trono e observa o inimigo derrotado. Bem, ou talvez ele esteja em alguma realidade paralela. Para ser sincero, já nem sei mais como comentar tudo isso, porque claramente essa estratégia fracassou. Sim, bombardearam muito lá, mas na Ucrânia também bombardearam não menos, só que a Ucrânia é menor do que a Rússia. E as possibilidades, consequentemente, também são menores. Por isso, é impossível entender o que está acontecendo ou por que essas pessoas responsáveis por essas operações estão se alegrando. Aliás, perguntem ao Juan sobre a temperatura. Ele relaxa sob o ar-condicionado. Já eu estou sofrendo aqui na nossa casa espanhola. Então Zelensky declarou que depois que as tropas russas começaram a atacar a logística ucraniana, a Ucrânia decidiu responder a isso. E as perdas são impressionantes, 1 trilhão de rublos. Bem, eu acho que, na verdade, são dezenas de trilhões, até quadrilhões de prejuízos. E ele diz que está satisfeito, sem dúvida. Mas, e sabe, os analistas dizem algo um pouco diferente. Por exemplo, naquele mesmo canal do Telegram que eu recomendei para vocês. Bem, inicialmente, sim, podemos olhar para o que Zelensky prometeu em 2022. Ele prometeu construir na Ucrânia uma defesa antiaérea moderna que fosse mais forte que a cúpula de ferro israelense. Mas, no geral, de alguma forma, de novo, acabou não dando em nada. Depois, a Ucrânia não receberá mísseis Patriot, nem da Finlândia, nem dos Estados Unidos. Zaluzhny, esse general ucraniano, declara que a Ucrânia esgotou seus recursos para atuar no campo de batalha. Pouco, regressão. A Rússia encontrou uma forma de neutralizar tudo isso. Essa é uma reviravolta inesperada para Zelensky. Provavelmente, um golpe direto na fuça. Pelas costas, sim. E daí? E então nos contam que a aposta de Kiev de que ataques profundos contra a Rússia vão minar sua economia e moral, os ânimos, forçando Moscou a acabar com a guerra, pode ter o efeito contrário. Bem, é isso que estamos vendo. Este é o vídeo que mostro para vocês. No geral, esse tal programa de 40 dias não trouxe nada de bom. Não foi realizado. E agora está acontecendo o que está acontecendo. Depois, Zelensky declarou que não vai sossegar, dizendo que a Ucrânia conhece os pontos fracos da Rússia. A logística é o ponto fraco de todo mundo. Ela representa vida, atividade e hábitos. Nós não temos uma vida normal desde o início da agressão da Rússia. Mas a Rússia não sente isso. E aí começaram essas histórias sobre logística. Bater forte no peito com o punho e outras coisas, enfim, bravatas. Uma reviravolta de uma reviravolta de outra reviravolta. E aí, o que vem depois? Agora mesmo, Zelensky estava falando sobre logística.
Mas o portal ucraniano Focus e alguns outros mostram supermercados na Ucrânia onde não há produtos. E o que fazer? O que fazer? Para nós, claro. O que devemos fazer? Aguentem. Vitória? Bem, eu nem sei. Novamente, com esse efeito reverso, também pode ser chamado de vitória. Sibiga, eu acho que esse sujeito com esse blindado de transporte de tropas na cabeça está feliz. Agora, o quanto os moradores estão felizes, eu não sei. A Rússia destruiu os produtos e as prateleiras dos supermercados ucranianos estão vazias. Isso é o Focus. Vários supermercados relatam problemas. Além disso, redes como Silpo, ATB, Novos Fora são relativamente pequenas. Em vez de trazer alguns produtos, ficam essas plaquinhas, que aparentemente deveriam ajudar os ucranianos a lidar com todas essas dificuldades. Está informado que a Rússia destruiu o produto, mas um novo lote já está a caminho. Aqui é a mesma coisa. Praticamente todas as prateleiras estão vazias. Bem, aqui tem algumas coisas, pelo que vejo, são espaguetes ou algo assim. Enfim, alguns produtos de macarrão. O diretor-geral da rede Novosmark afirmou que após grandes ataques à infraestrutura, pode ocorrer falta local, temporária ou até global de alguns produtos específicos. A empresa, porém, não prevê interrupções sistêmicas no sortimento de produtos. Esse é o efeito. Se passaram 40 dias e os produtos estão sumindo dos supermercados ucranianos. Zelensky fala em sucesso. Agora eu não entendo o que está acontecendo e de que lado deveria haver sucesso, afinal. Talvez o plano deles fosse diferente da nossa opinião. Mas planejam mobilizar mais 2 milhões de ucranianos. Aqui, mais uma vez, o maior líder de todos os tempos e povos. Fedienko, esse deputadozinho que já está há 7 anos na sua cadeira, recebe salário e fala à toa. Diz que a Ucrânia tem 2 milhões de refratários ao serviço militar e que é preciso criar condições para que eles entrem no radar do Estado. Sempre que ele fala, aliás, parece que ele está lutando não contra a Rússia, mas contra alguns líquidos que contêm álcool. Ele está sempre com os olhos meio fechados, fala de um jeito estranho e aparentemente algumas dessas ideias dele acabam saindo, como um vulcão. Depois, de novo, de certas ações. Luta no restaurante com várias coisas, alimentos e outras ações do tipo. Resumindo, na Rada chamaram o primeiro passo disso de reformas de mobilização. E os funcionários agora estão procurando soluções simples. Segundo esse Fedienko, não querem lidar com a maior categoria de pessoas sujeitas à mobilização. Aqueles que nem estão registrados, mas eles não estão no radar e é preciso criar condições. E depois ele fala de novo sobre os recursos de mobilização. Ou seja, aqueles que escolheram esse personagem como deputado podem estar tremendamente satisfeitos, tendo se tornado de repente não pessoas, mas um recurso de mobilização. O deputadozinho, obviamente, se considera algum tipo de cara super legal, líder de, aparentemente, todo o universo junto com esses aí, com aqueles outros líderes poderosos. E age de acordo, faz discursos, fala sobre o que deve ser feito com os ucranianos comuns, porque eles estão fazendo isso aí, isso é um absurdo. Esse personagem em particular mencionou o adiamento para homens que criam 3 ou mais filhos. Não planejam mudar essa norma em breve. Aliás, essa é uma discussão interessante, especialmente para quem tem esses filhos. A questão é que recentemente, uma deputada também declarou que não faz diferença se há 2 ou 3 filhos na família. E se a pessoa cria um ou vários, todos sofrem do mesmo jeito. Por isso, vamos classificar todo mundo como sujeito ao serviço militar. Se você tem 3 filhos, 10 filhos, 5, não importa. Vai. Recurso de mobilização para a linha de frente, enquanto os deputados observam os resultados sentados em algum restaurante chique que também está fechando agora. A situação também não está boa, tanto para restaurantes quanto hotéis, pois ninguém quer se hospedar em um hotel no centro da cidade, que é bombardeado quase diariamente. Todos têm problemas, menos os deputados, que continuam vivendo do dinheiro desse mesmo recurso de mobilização e já estão totalmente fora da realidade. Em geral, todas as barreiras, até o fundo do poço foi atingido, por assim dizer. Todas as barreiras do bom senso foram ultrapassadas. E os deputadinhos acham que o dinheiro, aparentemente, cai sobre eles do nada. Embora, em muitos casos, seja assim mesmo, porque eles vivem, bom, você entende, de que jeito e de quê. Então, o que vem depois? Depois nos falam sobre o aumento dos preços dos alimentos na Ucrânia. Se são destruídos aos montes por bombardeios, centenas de milhares de toneladas.
e o petróleo, gás e água ficam mais caros, tudo encarece. O que vai acontecer com carne e pão até o fim do ano? Laticínios podem subir de 5 a 7%, mas provavelmente o aumento será maior. Essa é a previsão que o especialista destacou, e os laticínios serão os primeiros. A carne vai subir no outono aproximadamente 10%, embora provavelmente seja mais. O pão é uma história à parte. Aqui também falam em 10%. O pão já está caro, logo vai dar para trocar por ouro. E os vegetais estão indo na direção oposta, mas isso não vai durar muito. E daí, né? E por último, esses mesmos deputados continuam recebendo salário, que é reajustado e vai aumentando aos poucos. Já para as pessoas comuns, a situação é completamente oposta. O salário pode ser reduzido sem o consentimento do trabalhador. O empregador, ao que parece, em regime de lei marcial, pode reduzir o salário do funcionário, mantendo a mesma carga horária. Durante a lei marcial, não é preciso consentimento nem aviso prévio de 2 meses. Ou seja, é um ótimo momento para os capitalistas desse tipo. Assim, vemos a mão pura do capitalismo. Aqui estão os que querem tudo de uma vez e o máximo possível. E novamente, imediatamente lembramos que entre esses deputados há uma enorme quantidade de pessoas que possuem um grande número de empresas. Consequentemente, eles podem demitir ou reduzir o salário dos funcionários restantes e depois contar como estão melhorando a qualidade e o nível de vida das pessoas comuns, e ainda mandar todo mundo para a linha de frente. É assim que as coisas estão por aqui. E vamos dar uma olhada nos personagens que, mais uma vez, se consideram grandes líderes. Vamos observá-los. Provavelmente Ilinsky vai convidá-los. Então vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. Sim, e aí vem eles pra cá. Aqui temos um tal de Kubratin, que foi transformado em Cossaco, novamente, com um rosto lindo, limpo. Ou seja, de novo, querem nos mostrar que ele é algum tipo de militar. Mas os militares parecem diferentes. Eles não parecem que acabaram de sair de uma barbearia pagando uns $50 para ficarem bonitos. Eles estão sentados em um carro em algum lugar, aparentemente perto de Kiev, e falam que no exército podem encontrar qualquer especialidade para você. Degustador de vinhos? Ah, por favor, cervejeiro. Sim, por favor, qualquer cargo mesmo. O que é mais necessário para suas unidades? Veja, se a pessoa na vida civil... Eu já percebi. Desculpe interromper de novo, você provavelmente já está acostumado. Assim que esses personagens começam com a palavra veja, aí começa uma maluquice. Eles falam cada absurdo que não dá nem para descrever. Se um especialista em qualquer área, nós conseguiremos encontrar para ele a mesma especialidade nas Forças Armadas, desde cozinheiro até advogado. Se a pessoa não sabe, podemos ensinar a atacar linhas de árvores. Perfeito, perfeito. E no vídeo anterior eu mostrei, um buraco de 3 a 5 metros, onde só dá para ficar em pé. Obviamente, isso é para o treinamento dos especialistas recém-chegados. Todos aprendem. Quem quiser, nós ensinamos. Todas as especialidades agora são as mais necessárias. Todas as profissões são necessárias e importantes. Ah, então, depois ainda tem esse tal de Krivonos, general aposentado, que supostamente caiu em desgraça com Zelensky. Agora ele está mostrando sua lareira de mármore. Vive, obviamente, como um general pobre, porque os ricos têm 2 ou 3 lareiras. Ah, mas ele conta para o fujão da convocação chamado Bliaher Berezu. Esse é o segundo sobrenome desse personagem, que ele é escultor de circo. Bom, então são 2. Bliaher, o fujão da convocação, é um deles, o que está à direita na Áustria. Aliás, atrás dele tem esse quadro interessante. Eu li uma opinião interessante sobre para que ele serve. Esse tal de Bliaher fugiu do alistamento. Em 2022, ele se escondeu em uma casa. E depois, de repente, virou um super patriota com seus próprios canais no Telegram. Um super militar de algum jeito, não se sabe como. E por um tempo ele transmitiu da Ucrânia, na cozinha dele tinha esse quadro pendurado, e bom, ele ficava contando umas coisas lá. Depois, quando começou a ameaça de convocação, ele fugiu. E em qualquer apartamento ou casa alugada onde ele mora, em outros países, ele pendura esse quadro, aparentemente para que ao voltar depois de alguns anos, quando tudo acabar, ele possa dizer: então, amigos, eu também fui embora por causa dessa guerra, eu também sofri aqui com vocês sob os bombardeios? Bem, vamos ouvir então. Ele precisa de resultados.
A questão não é, na verdade, sobre o general Sinsky. Ele trabalha com os materiais que lhe dão. Ele é um escultor, digamos assim. E quando o escultor tem uma capacidade limitada de esculpir certas figuras... Ou seja, o general foi levado em alguma água, tudo bem. Pronto, vino Pepe, Madrid não é mágica barata. Ah, é assim. Escultor, escultor, sim. Ah, temos mais alguma coisa? Esse é outro personagem da linha de frente, que afirma que, não existe trote dos veteranos no exército. Meu pai contava como era na época soviética, quando serviu, e o que mais me assustava era essa dedovshchina, essas agressões constantes. Já estou servindo há 2, 3 meses e nada disso acontece. A única ameaça é poder ser morto a qualquer momento. Mas não há dedovshchina, pois quase não há veteranos. As pessoas morrem diariamente na linha de frente. Eles têm uma lógica distorcida. Mas, de novo, repito mais uma vez, você fica sentado, pensando se é você que é esquizofrênico e não entende como as coisas deveriam ser normalmente. Você olha assim, eram pessoas normais, mas agora começaram a falar coisas que não fazem sentido nenhum, que não se justificam por nenhuma lógica, não se baseiam em nenhum raciocínio sensato. Não existe uma cadeia de raciocínio. Ou seja, ele conta que no exército ucraniano não existe trote dos veteranos. E isso é bom, ele não tem medo. O quê? O que está acontecendo, afinal? Bem, agora eu entendo, sabe, que aquilo que eu imaginava não é mais relevante. Parece que muita coisa mudou desde aquele tempo, e isso já aconteceu há muito tempo. Ah, é verdade. Na época do exército soviético, ele tinha medo de servir por causa da dedovshchina. Na verdade, nem sei quantos anos ele tem. Uns 40, talvez. Que exército soviético, tio? Do que você fala? Você tem 60 anos? Que exército soviético? Bem, isso é uma coisa. A segunda é que... Tudo certo. Aqui não há mais o que discutir. Como dizem, isso dispensa comentários. Bom, é isso que está acontecendo por aqui. Escrevam como vocês estão, como estão aguentando, o que vocês esperam. Até mais a todos. Obrigado.